O de repente, dólar caiu. Tá, enquanto a gente tá aqui na live, tá 5,04. Tá? É porque o Richard é muito otimista, ele tá mexendo Richard, com o dólar. o que você imagina pro dólar? Pô, No curto prazo... Só pra gente fazer um Reels e ter pra sempre, porque você vai errar. Richard, dólar curto, médio e longo prazo no Brasil. Longo prazo, você não precisa nem responder, eu respondo. É alta. Sempre. Sempre. Isso meu avô me ensinou lá atrás e funcionou. No longo prazo é alto. Curto prazo e médio prazo. O que você acha do dólar? Acho que a gente tem que analisar os fundamentos, né? E sair de especulação. Por exemplo, a gente tem que considerar fluxo e os fundamentos das contas externas, que é o quê? Quanto o Brasil, não é, vai precisar ou não de dólares. Então a gente tem Vai ter boom de a gente tem alguns commodity. movimentos importantes acontecendo já no curto prazo, envolvendo as contas externas. Primeiro ponto, a nossa balança comercial está desacelerando. Tá. A gente teve um aumento das nossas importações, as nossas exportações, elas começaram a desacelerar, por quê? Primeiro, o preço das commodities começou a cair nesse primeiro momento, principalmente as mais sensíveis ao ciclo econômico. Você vê a desaceleração que aconteceu no mundo, na China, então as de metais industriais, como minério de ferro, cobre, você teve queda, e algumas agrícolas também. E outra coisa que depende de exportações é a renda externa. O mundo tem que estar crescendo. Se o mundo está contraindo, vai ter uma menor demanda. Então, a gente tende a ver, a gente está vendo uma deterioração dessas contas externas, quer dizer o quê? Que o Brasil começa a, com o tempo, a precisar de mais dólares para fechar o balanço de pagamentos. Então, você tem já a abertura das fronteiras, aumento do gasto do brasileiro no exterior, você tem uma situação de aumento de remessa de lucros, royalties, pagamentos de juros. Você analisar lá as contas externas, você vê isso. E aí, qual o melhor dos mundos? É você cobrir essa necessidade com capitais de longo prazo e produtivos, que seria o investimento direto no país. Trem-bala, aeroporto. Infraestrutura, que é o antigo investimento direto estrangeiro. Não sei porque eles mudam a nomenclatura. Eu sou do tempo do investimento direto estrangeiro, mas... Agora chama como? Investimento direto no país. Eles mudaram, IDP, mas tudo bem. E você tem o pior dos mundos, que é você cobrir esses dólares numa situação de capitais de curto prazo mais especulativos, que é os capitais de portfólio, que vem para a bolsa, vem para renda fixa, que é o capital que é giro rápido. Ele vai embora do dia para a noite, ele não tem compromisso, ele não tá nem aí. Não tira nem o tênis. A liquidez é assim. Não tira nem o tênis. Se der merda, sai correndo. O Pete tocou num ponto importante, que ele tá falando do Brasil, dessa alocação de investidores estrangeiros, da mesma forma que quando eles entram, a gente comemora e tal, como o Brasil é um dos mercados mais líquidos, então o dinheiro vem aqui, entra, ele engorda. Na hora que ele vai sair, o estrago é grande, porque a porta é estreita. Então, e é o primeiro mercado que o cara aperta o botão que sabe que ele vai conseguir sair fora rapidinho, se dá uma aversão ao risco. Então, assim, resumindo o dólar, você tem, tecnicamente, vários sinais de que contas externas estão deteriorando, fluxo cambial não está tão adequado. Você tem o dólar frente às principais moedas muito fortalecido e o real está descolado disso, isso não dura muito tempo. Então, no curto prazo, o que você acha que acontece no dólar e no médio prazo? Acho que no curto e no médio prazo a gente tem uma tendência de desvalorização do real. Tá. Você acha legal colocar o convidado nessa situação, Charles? Não, a gente tem que fazer... Não, porque tem outro ponto... Na verdade, é um bate-papo. Não, tem outro ponto importante também, que assim, para moedas de países emergentes versus desenvolvido, não tem um peso tão grande como se fosse duas moedas de países desenvolvidos, que é o diferencial de juros. O que está acontecendo? A gente está vendo os juros americanos subindo, e qual a tendência do juro brasileiro? Cair. Então, o diferencial de juros voltar a se reduzir, que é o tal do carry trade, né? Então... Cara, explica carry trade explica aí. Pra câmera 1 que é você olhar esse diferencial de juros e fazer a aplicação, né? Eu pego lá, né, em dólares, juros baixos, e venho e aplico aqui para ganhar um juro maior do Brasil. Pega no Japão e investe aqui. Mas pode pegar nos Estados Unidos também, a 3,75 e ganhar aqui 13,75. É só 10%. O importante é que não tem hedge. No carry trade, conceitualmente, não tem hedge, não tem nada, não tem proteção. Não tem proteção. Então, tem essa situação do diferencial de juros. Tem várias, né? Quando você vai analisando esses atributos do dólar em relação ao real, você vai vendo que, você tem uma grande janela aí de oportunidade que está se abrindo. Outra coisa também, estamos descolados do próprio Risco Brasil. Risco Brasil tem um dos componentes, que é o que está mais subindo, que é o risco político. E tem uma métrica para avaliar isso. É uma métrica que eu acompanho que chama GeoQuant Risk Political Score, que
Shit! Não. Tem 7 palavras. Não. Eu parei na segunda pimbada. Mas resumindo, Parei. Resumindo, é uma maneira... Fala o nome inteiro. GeoQuant Brasil Risk Political Score. É um score de política... A nossa produção vai escrever aí nos comentários. Ó. Mano, o cara teve um AVC. O cara vai embora. O cara... Depois a gente pode até botar o gráfico aí, depois, se quiser. Num Seria corte e bacana. tal. Caramba, animal. Porque, e aí ele olha dezenas de coisas, desde rede social, uma base de dados ampla para, de uma forma quant, mensurar o risco político. Não só para o Brasil, para outros países. Tá. E vem batendo máximo atrás de máximo. Tá subindo ainda. Então mostra assim que um dos componentes do risco Brasil, que é o risco político, vem ainda subindo. Outro componente do risco Brasil, que é o CDS, que é uma espécie de seguro contra o risco de calote, até deu uma melhorada. Esse é mais conhecido, né? Credit Default Swap. É isso. Veio... Quer explicar isso daí? Porque ninguém... É uma espécie de... Nem quem assistiu o The Big Short entendeu essa porra. É uma espécie de risco de calote contra aquele título de dívida que você tá. Quando ele sobe, tá mostrando que é uma maior percepção de risco. Opa, tá ficando caro o seguro, né? Tipo, o seguro do carro, estão batendo muito esse carro aí, vamos cobrar mais caro. Quando cai, pô, não tem risco e tal. E veio subindo nos últimos meses, deu uma melhorada. Nos últimos dias começou a subir um pouco de novo, mas ainda tá em patamar elevado. Então você tem um descolamento, na verdade, quando você olha o patamar da taxa de câmbio hoje, o dólar real, o dólar em relação ao real, de várias coisas, assim, tipo, tá meio fora do lugar, deveria estar um pouco mais, né, desvalorizado o real. E outro ponto também importante, que é importante a gente falar disso, que é que pouca gente fala que, por exemplo, uma das formas de intervir no câmbio é o swap cambial, que o Banco Central faz lá, que ele está fornecendo ali uma proteção cambial, os títulos, quem compra o swap oferece o rendimento ali do CDI, em troca paga a variação cambial e tal. Qual que é o ponto importante? Estamos com o maior estoque de swaps cambiais desde 2015, está no talo. Então, se o Banco Central tiver que fazer mais intervenções nesse sentido, ele só vem renovando agora, ele vai mantendo. Vai rolando. Então, a gente já gastou muito. E essa intervenção é para reduzir o dólar. Exatamente. E aí a pergunta que eu faço é, quando que a gente vai reduzir o estoque de swap cambial? Tá no talo aí. O que vai acontecer com a taxa de câmbio quando começar a reduzir isso? Outro, quando a gente olha as reservas internacionais e tira quanto que já tem de estoque de swap cambial e outras coisas, a gente está numa posição que chama posição cambial líquida, que é o arsenal de fogo que tem o Banco Central para fazer intervenção na taxa de câmbio, no menor patamar desde 2009. Então, assim, a gente tem uma situação confortável, mas não tão confortável também. E outra, quando que vai ter essa saída do swap cambial? Esse é outro ponto. Então, quando a gente analisa essa questão do dólar em relação ao real e vê os fundamentos, você tem vários sinais que apontam aí, no curto e médio prazo, para uma desvalorização do real. Essa aqui, né, e uma análise que, tipo, não, eu acho que vai subir, eu acho. No curtíssimo e tal, oscilações, aí ninguém sabe, né? Porque tem muito ruído, muita coisa, tem fluxo, uma empresa vai internalizar alguma coisa, etc. Você acha que essa primeira queda se deve, talvez, aqui... ganhou o Lula, não teve nenhuma ruptura institucional e o investidor já estava ali com um fluxo meio interrompido de um tempo para cá, segurando. Ele olhou, bom, tá tudo bem, os ativos no Brasil estão muito depreciados na Bolsa, lá fora também, né, que nem você estava falando. E aí entra um dinheirinho, mas não quer dizer que a tendência... Tipo, porque já tem gente falando em dólar a 3. Então, essa é uma questão de sentimento. Por exemplo, olha uma coisa interessante. Em 2008, a gente tinha uma configuração na economia que era o quê? Crise do subprime, 2008... Não sei se vocês lembram... 1.300... Calma aí, Richard. 1.300 pessoas assistindo, só 300 likes. Vai se lascar, né, bicho? Aproveitar jabá, Pete. Uma jabá. Faz o L. Não, jabá. Ah, tá. Vamos bater o recorde de audiência? Vamos. Não falta muito. Jabá. Qual que é o nosso recorde? Não, 2.000? primeiro jabá. Ah, tá. Primeiro jabá tá em cima da sua careca já. Exatamente em cima daqui. Tem código aí, R$24,90. 50% off no dia 25/11. Ah, tá. Não é hoje. Não é hoje. Mas já clica hoje. Chama Black Friday, é dia 25/11. Ok, galera. Então, jabá feito, like dado. Ah, tem que dar like. O convidado já vai voltar pra onde parou. Ninguém lembra onde parou. Não, eu lembro. Então, calma aí. Interrompe, sabe por quê? Porque Deixa eu voltar. Ele levantou a plaquinha ali, do tipo, porra, tem 1.300... 400 likes. 1.400 desgraçados assistindo nesse exato 400 momento. likes. Não, já começou a subir. 400 likes, Ó, eu vou fazer o Eu seguinte, saí do Tatuapé pra vir pra Barueri, eu tenho que
passar por cima de caminhoneiro pra chegar aqui e ter Pete, essa vamos combinar mixaria o de like. seguinte, Vai se Pete, lascar. Quem der o like, Faz o quê? eu desejo aqui... Uma boa cesta, né? Vai ganhar Cara, que... muito dinheiro em 2023. Igual São as bênçãos que eu tô Ó, jogando isso aí. pra pessoa. Então, cara, na dúvida, Você é muito deixa o good, like. você é muito good vibes, Charles. É, Obrigado. mas, por favor. Vai, Charles. Retomando, ó, Vai, Richard. olha que ponto interessante e como a gente tem que tomar cuidado com essas oscilações de curtíssimo e curto prazo. Em 2008, a gente teve a crise do subprime, não é? Sim. Só que teve um movimento diferente no Brasil. Você teve primeiro momento, um descolamento do Brasil Marolinha, da crise americana. E o Brasil ali recebeu o grau de investimento, euforia e tal. Cristo Redentor, lembra da capa? E Né? a coisa pegando lá fora, o bicho pegando, e o dólar continuava caindo no Brasil e chegou a bater a 1,55. Eita porra, não lembrava disso daí. O que aconteceu? A gente teve uma armadilha clássica ali de que você já tinha uma encrenca acontecendo, você já tinha sinais de coisas já acontecendo no Brasil, e a queda do dólar para baixo, chamando venda, chamando otimismo, e a turma grande, o tubarão, saindo, vazando. E aí você teve uma baita de uma armadilha. Você teve uma armadilha também, né? Em outros momentos também, por exemplo, até na própria história da bolha da internet. Então, assim, eu fiz até um post, né? Acho que faz uns meses que eu botei lá as armadilhas do dólar real. Teve momentos que os fundamentos mostravam uma coisa, o mundo mostrava uma coisa e o dólar real se comportava de outra forma. Uhum. Era meio que o drible do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Que ele toca assim, tipo, opa, tô tocando. Sei, Tô olhando pro lado e tô quero pro outro. Uhum. Então, mas esse de 2008 foi gritante. Teve muita gente que caiu nessa armadilha, não só no dólar, como na Bolsa. Que a Bolsa brasileira, na época, chegou a 70 mil pontos.